Instagram. E ele quer saber de você, Fábio, o que você acha das igrejas homoafetivas? Olha só, igrejas que têm como, como lemas como igreja inclusiva, eu não sou contra, porque eu acredito que todas as igrejas são inclusivas. O que a igreja não pode ser, ela não pode ser progressista. A igreja, ela aceita a todos, mas a igreja não pode aceitar tudo, porque assim é Cristo. Cristo, ele aceita todos, ele chamou todos, mas aqueles que aceitam o chamamento de Cristo vai ter que abrir mão de algumas coisas para viver esse chamado que Cristo o fez. As igrejas inclusivas, elas vieram após uma deficiência das igrejas tradicionais. Quais são essas deficiências? Nós temos departamento para tudo, para todos em especial, melhor dizendo, para todos nas igrejas tradicionais. Departamento de jovens, departamento de homens, departamento de círculo de oração, departamento de adolescente, departamento de criança. Nós temos agora até departamentos para crianças especiais, com Down, com autismo. E, infelizmente, nós, como igreja, principalmente as tradicionais, não nos preocupamos em criar um departamento para abraçar e cuidar das pessoas, dos homossexuais, dos homoafetivos. Então, quando um homoafetivo, um homossexual entrava dentro da igreja, geralmente eles percebiam o preconceito que as pessoas da igreja têm com os homossexuais. Às vezes, quando um pastor, não agora, graças a Deus, muitos já estão se tocando a respeito disso. Quando o homossexual entrava dentro da igreja e o pastor ia pregar, ele usava o seu tempo de pregação para afrontar, não confrontar, porque o confronto vem através da palavra. A própria verdade confronta. Mas quando você deixa de confrontar com a verdade da palavra para afrontar com os seus achismos, com a sua própria vontade, isso já se torna de fato uma afronta. O homossexual vai para o inferno. Pô, ele está ali, ele sabe que ele está errado, ele sabe que se continuar na prática vai para o inferno. É bíblico. Mas a questão é, o que nós como igreja deveríamos fazer para abraçar? Não é colocar a pessoa no inferno, é abraçar, trazer para perto, com amor corrigir, com amor discipular, com amor mostrar as verdades das Escrituras, com amor ensinar essa pessoa a lutar contra seus instintos, contra suas vontades, com amor ver aonde está a raiz que levou essa pessoa à prática da homossexualidade, com amor fazer essa pessoa a viver como todos os cristãos vivem, negando a si mesmo, negando a sua vontade, negando os seus instintos, negando os seus desejos para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A homossexualidade é pecado, não tem como rasgar isso da Bíblia. A Bíblia é enfática em dizer, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sobre a prática homossexual. A Bíblia ainda é mais radical em dizer contra os próprios afeminados, que esses não herdarão o reino. Só de o cara ser afeminado, a Bíblia já fala que ele não herdará o reino. A Bíblia não está dizendo dos que praticam Sim. a homossexualidade, que faz sexo com uma pessoa do mesmo sexo. A Bíblia fala que só da pessoa ser afeminada já não herdará o reino. Então não tem como rasgar isso da Bíblia. Logo que as igrejas tradicionais não preparou um departamento em especial para abraçar esse público, para abraçar essas pessoas, e muitos deles queriam Deus, queriam Jesus, ia na igreja para tentar ouvir uma palavra de esperança, para que eles mudassem de vida, para que eles vivessem uma metanoia, e não tiveram isso, tiveram apenas crítica, tiveram apenas palavra de ódio, tiveram apenas palavra de desesperança, não generalizando, tá? Porque teve igrejas que fizeram um papel incrível no reino, abraçando essas pessoas. É que tem alguns que, de fato, não quer abandonar a sua velha vida, né? A gente não pode só aqui culpar, Sim. trazer o erro da igreja. Tem gente que não quer, tem gente que quer a safadeza, quer a sem-vergonhice, tem gente que quer viver na sua prática, mas tem outras pessoas que lutam contra e não conseguem. Já foi na igreja tradicional algumas vezes, falando, agora eu vou vencer esse instinto, eu vou vencer essa vontade, e não conseguiu. Então,
na deficiência das igrejas tradicionais, apareceram as igrejas inclusivas, que geralmente são pastores que também são gays, são homoafetivos, que têm um relacionamento, tá debaixo de um matrimônio homoafetivo, que pastoreiam esse público aonde eles chamam que é um lugar de refúgio. Lugar de refúgio por quê? Porque a igreja tradicional não os aceitaram. Não é que a igreja tradicional não os aceitaram. Não aceitou a prática. Toda igreja aceita o homossexual ou o homoafetivo. Não aceita a prática da homossexualidade. Se você quiser ir para uma igreja tradicional, acredito que hoje você será abraçado, será cuidado, será ensinado, será mentoreado. Mas se você continuar na prática, você vai continuar congregando lá. Mas, vez ou outra, a palavra vai te confrontar, vai mexer com você. Agora entra o problema. Porque essas igrejas chamadas inclusivas, elas estão ensinando um evangelho que não exige renúncia, que não exige negar a si mesmo. Infelizmente, eu tenho medo. Eu queria muito conversar com um pastor de uma igreja homoafetiva para saber se a consciência dele não pesa, se ele não tem um sentimento de culpa, se ele não tem medo de estar ensinando um evangelho deturpado que vai levar ele e um grupo a sofrer a vida, a sofrer a eternidade do inferno. Porque assim, o evangelho que me salva é o evangelho que me confronta. Sim. Se o evangelho que me salva não me confronta, não é o evangelho de Jesus. É renúncia, né? É renúncia. O evangelho de Jesus é negar a si mesmo, é negar as minhas vontades. Se for para viver como o mundo vive, não é evangelho. Se for para fazer o que o mundo faz, não é evangelho. Se for para praticar o que o mundo pratica, não é evangelho. Se for para ser como o mundo é, não é evangelho. Se for para viver como eu vivia antes de conhecer a Jesus, não é evangelho. Se for para viver e continuar fazendo aquilo que é antagônico aos princípios bíblicos, não é evangelho. O evangelho é mudança de vida, o evangelho é renúncia, o evangelho é negar a si mesmo, o evangelho é abrir mão das suas próprias vontades para experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Só que, infelizmente, essas igrejas homoafetivas surgiram por causa de uma deficiência das igrejas tradicionais, que eu acredito que já está na hora de nós despertarmos e termos, isso aqui é um apelo, e termos um departamento específico. Porque nessas igrejas tradicionais tem ex-homossexuais que foram de lá. Esses caras estão preparados para criar um departamento para cuidar desse público. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, pastor Flávio Amaral, que já esteve no podcast algumas vezes comigo, que hoje desenvolve uns trabalhos mais incríveis relacionados à transexualidade que eu já vi no Brasil. Sim. Se as igrejas não têm um departamento específico para cuidar, por que não contatar com o pastor Flávio Amaral? Ele trabalha com retransição, ou seja, o menino se transformou em menina, colocou seios e tal, virou uma mulher trans, e aí se converteu, começou a se arrepender, poxa, eu quero voltar a ser homem novamente. Aí esse pastor Flávio Amaral, ele faz a retransição, poxa, e lá tem os cultos, é o LPD, Libertos por Deus, aonde ele trabalha na mente, através da palavra, através de oração dessa pessoa, para que ela seja transformada e volte à sua identidade. Lá no podcast até recebi recentemente pessoas que foram do LPD, a Gabriela Barbosa e também a Suzana. Elas nasceram mulher e aí elas se transformaram em homens. Poxa, vivia como homem, eu via as fotos, cara, barba, tudo, vivia como homem. E assim, se aparecesse aqui para mim hoje, do jeito que eu via as fotos, eu dizia que era homem. Vivia como homem, chavecava a mulher como homem e tinha vergonha de se identificar como mulher, acredita? E o evangelho de Jesus as alcançou e o pastor Flávio Amaral, que veio de lá da transexualidade também, resgatou e fez a retransição e hoje elas vivem como mulher, como menina. O que acontece? As igrejas de hoje, elas julgam muito, o olhar julgador, não tem o preparo, como você disse, para abraçar essas pessoas.